O Egito Antigo, uma civilização que floresceu por milênios, foi governado por uma sucessão de faraós, figuras que eram vistas como deuses vivos na terra. Mas o que realmente significava ser um faraó poderoso? Não era apenas sobre conquistar terras ou acumular ouro. A força de um faraó podia ser medida por sua capacidade de manter a ordem cósmica, Ma'at, garantir a prosperidade do povo, inspirar a construção de monumentos eternos ou liderar exércitos vitoriosos. Alguns foram construtores visionários, outros guerreiros implacáveis. Houve aqueles que reformaram a religião, e até mesmo rainhas que governaram com a autoridade de um rei. Nesta jornada, vamos mergulhar nas vidas e reinados de 10 faraós icônicos, analisando suas maiores conquistas para desvendar quem, de fato, poderia reivindicar o título de mais poderoso. Quais foram suas estratégias? Que legados deixaram? E como suas ações moldaram não apenas o Egito, mas a própria história da humanidade? Prepare-se para conhecer os verdadeiros titãs do Egito Antigo. No alvorecer da civilização egípcia, emerge uma figura fundamental. Narmer, o faraó que é amplamente creditado por unificar o Alto e o Baixo Egito por volta de 300 a.C. Antes dele, o Egito era dividido em 2 reinos distintos. A paleta de Narmer, um dos artefatos mais importantes do Egito Antigo, retrata-o usando as coroas dos 2 reinos, simbolizando essa unificação crucial. Sua força não residia apenas na conquista militar, mas na capacidade de forjar uma nação coesa a partir de regiões dispersas. Ele estabeleceu a primeira dinastia, lançando as bases para 3 milênios de civilização faraônica. O poder de Narmer foi o poder da fundação, o ato de transformar 2 identidades em uma só, criando um estado centralizado e hierárquico que perduraria por eras. Sem a sua visão e força para unir o país, os grandes impérios e monumentos que viriam depois talvez nunca tivessem existido. Ele foi o arquiteto inicial de um império duradouro, e seu legado é a própria existência do Egito faraônico como o conhecemos. Do fundador ao inovador, avançamos para o faraó Djoser, que reinou por volta de 2670 a.C. e cujo poder foi demonstrado não em batalhas, mas em uma revolução arquitetônica e administrativa. Foi sob seu comando que a primeira grande estrutura de pedra do mundo foi erguida, a pirâmide em degraus de Saqqara. Essa maravilha não foi apenas uma tumba, foi um símbolo tangível de seu poder absoluto e da sofisticação de sua corte. Djoser confiou em seu vizir, o lendário Imhotep, um gênio polímata, para projetar e supervisionar esta obra monumental. A pirâmide em degraus representava uma nova era de controle estatal sobre vastos recursos e mão de obra, algo inédito até então. O poder de Djoser estava em sua visão e na capacidade de mobilizar um reino inteiro para um projeto grandioso que transcendia a mera necessidade de um enterro. Ele estabeleceu um novo padrão para o poder faraônico, onde a magnitude das construções refletia diretamente a autoridade divina do rei, solidificando a crença na eternidade do faraó e na estabilidade do reino que ele governava. Quando falamos de poder e grandiosidade, o nome de Khufu, ou Quéops para os gregos, ressoa com força. Ele reinou por volta de 2589 a 2566 a.C., e é o faraó responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a única a resistir ao tempo. A pirâmide de Khufu não é apenas uma proeza de engenharia, é um testemunho irrefutável de seu poder absoluto e da capacidade do Egito de mobilizar recursos humanos e materiais em uma escala sem precedentes. Estima-se que foram utilizados mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas. Construí-la exigiu uma organização social impecável, um controle férreo sobre a economia e uma fé inabalável na divindade do faraó. O poder de Khufu não estava em conquistas militares distantes, mas em seu domínio inquestionável sobre o seu povo e o seu reino.
capaz de direcionar toda a energia nacional para um único objetivo que o eternizaria. A Grande Pirâmide é a assinatura de um faraó que alcançou um nível de poder e autoridade que poucos governantes na história puderam igualar. No meio de uma linhagem de reis, Hatshepsut se destacou como uma das mais notáveis e poderosas faraós mulheres da história, reinando por volta de 1479 a 1458 a.C. Ela assumiu o trono não como regente, mas como faraó pleno, usando vestimentas masculinas e até mesmo uma barba falsa para afirmar sua autoridade. Seu poder não se manifestou através de grandes campanhas militares, mas sim através de uma era de prosperidade sem precedentes, fomento ao comércio e construção de obras magníficas. Seu templo mortuário em Deir el-Bahari é uma obra-prima da arquitetura, e suas expedições comerciais, como a famosa viagem à terra de Punt, trouxeram riquezas e inovações para o Egito. Hatshepsut demonstrou um tipo diferente de poder faraônico, um poder de estabilidade, inteligência política e uma capacidade visionária para o desenvolvimento econômico e cultural. Ela não apenas quebrou barreiras de gênero, mas governou com uma eficácia que muitos de seus antecessores masculinos não alcançaram, deixando um legado duradouro de paz e prosperidade que marcou profundamente o Egito. Se Hatshepsut governou com diplomacia e comércio, seu sucessor, Thutmose III, representou o auge do poder militar egípcio, reinando de 1479 a 1425 a.C. Ele é frequentemente chamado de o Napoleão do Egito por suas brilhantes campanhas militares. Liderando pessoalmente seus exércitos em mais de uma dúzia de campanhas vitoriosas, Thutmose III expandiu o Império Egípcio para sua maior extensão territorial. Ele submeteu reinos no Levante e na Núbia, garantindo tributos e recursos que fluíram para o Egito, enriquecendo o clero e o Estado. Suas conquistas não foram apenas militares. Ele também era um construtor prolífico, mas seus monumentos serviam para glorificar suas vitórias. O poder de Thutmose III era o poder da conquista e da hegemonia. Ele transformou o Egito em uma superpotência da Idade do Bronze, demonstrando uma capacidade estratégica e tática incomparável. Seu legado é o de um império que, sob sua liderança, alcançou seu apogeu territorial e militar, solidificando a posição do Egito como a força dominante no mundo antigo. Akhenaton, que reinou por volta de 1353 a 1336 a.C., exerceu um tipo de poder faraônico radicalmente diferente, o poder ideológico e religioso. Em uma civilização imersa no politeísmo, ele chocou o Egito ao abandonar o culto a múltiplos deuses, especialmente o poderoso Amun, para promover a adoração exclusiva de Aton, o disco solar. Ele fechou templos, mudou a capital para uma nova cidade, Amarna, e reformou a arte e a cultura de maneiras que desafiavam milênios de tradição. O poder de Akhenaton residia em sua capacidade de impor uma mudança tão profunda e abrangente sobre um povo conservador. Sua revolução religiosa foi uma demonstração de autoridade divina sem precedentes, acreditando que ele era o único intermediário entre Aton e a humanidade. Embora seu reinado tenha sido controverso e sua memória tenha sido apagada após sua morte, a ousadia de suas reformas e a extensão de sua influência ideológica sobre o reino revelam um faraó que, mesmo sem vastas conquistas militares, empunhou um poder transformador que ecoou por todo o Egito, deixando uma marca inconfundível na sua história. Após o turbulento período de Amarna, Sete I, que reinou de 1294 a 1279 a.C., emergiu como um faraó de poder restaurador e construtor. Ele dedicou seu reinado a revitalizar o Egito após a heresia de Akhenaton. Militarmente, Sete I liderou campanhas bem-sucedidas para restabelecer o controle egípcio sobre as províncias perdidas no Levante e proteger as fronteiras, restaurando a reputação de guerreiro do Egito. Mas seu poder também se manifestou em uma campanha massiva de construção e restauração. Ele iniciou alguns dos mais magníficos projetos arquitetônicos, incluindo o grande salão Hipostilo em Karnak,
e seu próprio impressionante templo mortuário em Abidos, que são exemplos da perfeição artística e da grandiosidade do novo reino. O poder de Seti I residia em sua capacidade de trazer estabilidade e ordem, de reconquistar a confiança do povo e dos deuses, e de pavimentar o caminho para a prosperidade que seu filho, Ramsés II, herdaria. Ele foi o faraó que restaurou a glória egípcia, solidificando o poder do Estado após um período de instabilidade. Nenhum faraó encarna o conceito de poder e longevidade como Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande. Reinando por impressionantes 66 anos, 1279-1213 a.C., seu nome é sinônimo da Era Dourada do Egito. Ele é talvez o faraó mais conhecido por suas gigantescas construções, incluindo os templos de Abu Simbel, o Ramesseum e a expansão de Karnak e Luxor. Cada monumento proclamava sua divindade e poder. Militarmente, Ramsés II foi um líder carismático, famoso por sua participação na Batalha de Kadesh contra os hititas, um dos maiores confrontos de bigas da antiguidade, que resultou no primeiro tratado de paz documentado da história. Seu poder residia não apenas em sua capacidade de construir e guerrear, mas também em sua maestria na propaganda, garantindo que seu nome e seus feitos fossem imortalizados em cada pedra e inscrição. Ele gerou uma vasta prole, assegurando a continuidade de sua linhagem. Ramsés II foi a personificação do poder faraônico. Um guerreiro implacável, um construtor monumental e um governante que dominou seu reino e sua imagem por mais de 6 décadas, deixando um legado inigualável. Ao revisitar esses 10 faraós, fica claro que o conceito de poder no Egito Antigo era multifacetado. Narmer e Djoser demonstraram o poder da unificação e da inovação. Khufu e Seti I, o poder da organização e restauração. Hatshepsut, o poder da paz e da prosperidade. Thutmose III e Ramsés II, o poder da conquista militar e da grandiosidade construtiva. Akhenaton, por sua vez, demonstrou o poder transformador de uma ideia. Cada um, à sua maneira, moldou a civilização egípcia, deixando um legado que ressoa até hoje. Não há uma resposta única para quem foi o mais poderoso, pois o poder assumiu muitas formas ao longo de 3 milênios. O verdadeiro poder dos faraós, coletivamente, foi sua capacidade de manter uma civilização complexa e duradoura, de inspirar fé e lealdade, e de deixar uma marca indelével na história da humanidade. Seus monumentos, suas histórias e seus mistérios continuam a fascinar-nos, lembrando-nos da grandeza e da complexidade de um império que foi construído sobre o poder absoluto, mas também sobre a visão e a resiliência humana. Qual desses faraós você considera o mais impressionante? O debate continua.